Uma boa noite, eu sou a Adriana Couto. Bem-vindos ao Metrópolis, que nessa semana propõe a você uma reflexão sobre preservação de patrimônio, acesso à cultura, o papel das instituições culturais na formação da sociedade. Hoje o tema é a formação do público e a escola pode ter um papel fundamental. A Bienal de Artes de São Paulo, que acabou de abrir, recebe muitos estudantes das escolas públicas dentro do seu programa educativo. Eu acompanhei uma manhã agitada e cheia de ideias por lá. É a primeira vez que eu venho aqui. Uma aula fora da escola, eu gostei bastante. Aqui na Bienal traz muito sentimento. Tem bastante coisa assim que me chamou a atenção, mas tem outras que nem tanto. Fazer com que o estudante tenha essa proximidade com a obra de arte cada vez mais cedo, você acha que pode fazer diferença? Eu acho que desde 1951, quando teve a primeira Bienal, logo se percebeu que esse público era um público prioritário para a Bienal, dos estudantes, né? A Bienal acredita que a arte pode ter um papel mesmo de fazer a pessoa refletir, da pessoa mudar de opinião, da pessoa viver como cidadã. Nós temos tanto visitas agendadas quanto visitas espontâneas. E a gente tem uma equipe de mediadores que se dedicou a estudar essa exposição para facilitar essa relação das pessoas com as obras. E também trabalhar depois desta relação, depois que acontece essa relação, tem um trabalho que a equipe de mediação desenvolve. Se o grupo tem interesses e curiosidades sobre o que eles estão sentindo, o que eles estão percebendo, esse mediador está preparado para fazer essa experiência junto com o grupo. Tem coisas que eu olho assim, eu não entendo. Eu queria saber se todas as obras têm mesmo que ter um significado ou só pela beleza mesmo, entendeu? O que vocês acham? Que todo trabalho tem que ter um porquê? Que a obra é um campo aberto, pessoal, de entendimento. Então isso que é o mais legal da arte, não é o que isso exatamente significa, mas o que significa para mim. Você consegue me dizer que sensações vieram a partir desse olhar aqui? Na última, eu senti bastante uma representação da nossa sociedade, por exemplo. Porque se a gente vê as pedras fechadas ali, você vê que ela é escura, ela não é igual os cristais que estão aqui. Mas se você abrir ela, você pode ver que os cristais dela são tão bonitos quanto as que estão por fora. Na minha opinião ali, eu vejo Jesus e ele entrar num estado de espírito e as pessoas pedindo a ajuda dele. Tirar os meus alunos um pouco da sala de aula, do cotidiano deles. E eles vivenciar isso daqui não tem preço. A experiência na exposição, a gente valoriza muito isso. E o educativo é quem tá, o programa educativo é quem está aqui registrando e percebendo essa relação que o público estabelece com as obras. Então, para a gente é muito importante, é o que está acontecendo durante a exposição. Muitos alunos das escolas públicas vão visitar a Bienal durante esses 3 meses. Quem conta mais pra gente aqui é o Luiz Sobral, que eu estou recebendo no estúdio. O Luiz, que é presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. A Fundação desenvolve uma série de ações nas escolas do estado de São Paulo. Luiz, boa noite. Boa noite, Adriana. Quantos estudantes das escolas públicas estaduais vão para a Bienal, hein, esse ano? Bienal esse ano, 21 mil alunos da rede pública estadual de São Paulo irão lá conhecer o melhor que tem da arte nessa 33ª Bienal. Que legal. A gente viu aí que são alunos interessados, são alunos que estão em outro ambiente, mas essa mediação é fundamental. Tirar os alunos da escola é ótimo, visitar as instituições culturais é ótimo, mas tem que ter uma mediação, né? Tem que ter uma mediação. Tem que ser trabalhado o professor dentro da sala de aula, dentro dos espaços expositivos, eles entenderem o repertório. Mas, Adriana, é determinante que a gente leve cada vez mais os nossos alunos em todos os equipamentos culturais possíveis. Né? A gente está falando de teatro, de cinema, dos museus, é claro. Dos museus, espaços expositivos, espetáculos, festivais que ocorrem pelo estado inteiro. E a gente tem feito isso. Só esse último final de semana de 7 de setembro, teve o Festival Paulista de Circo.
foram 8.600 alunos da rede pública, muitos deles vivenciaram pela primeira vez uma grande atividade cultural artística. Isso faz parte de um programa maior, é isso, né? Isso é parte de um grande programa que a gente restabeleceu na soma de várias iniciativas desse casamento da cultura com a educação a partir de julho deste ano. Então, já há exatamente um mês, ele foi retomado nas visitas dos alunos para os equipamentos culturais, mas também as escolas agora elas recebem atrações culturais gratuitas. Recebem aos finais de semana, porque também é importante que o território, a comunidade escolar, lá os agentes escolares, professores, funcionários da educação e mais as famílias desses alunos também participem dessa ampliação de repertório. A ampliação de repertório, mudança de hábito, né? A família toda tem que estar junto. É determinante que a gente mude o hábito cultural das pessoas. Mude ou também perceba e dê espaço para que esses hábitos também tenham possibilidade de entrarem na escola, porque nas comunidades, nas periferias, tem uma produção de cultura muito grande. Muito efervescente. A gente também tem alimentado e estimulado que essas produções também comunitárias ou coletivas ou de iniciativas de agrupamentos territoriais também circulem pelo Estado de São Paulo. Né? Esse programa entrega para as escolas uma enormidade de expressões artísticas. Cinema, teatro, dança, circo, hip hop, literatura, artes visuais, workshops, palestras, todo o repertório voltado para a gente ampliar o hábito cultural das pessoas. Brasil e São Paulo não é muito diferente, tem um baixíssimo hábito cultural. Se frequentam poucos museus, se frequentam poucos teatros. E por isso que a gente está aqui falando sobre isso, com a escola, né, como E a gente tem uma convicção. Né? É pela escola pública que a gente vai ampliar esse hábito cultural brasileiro. É pela escola pública que a gente vai conseguir ampliar o repertório. E com essa ampliação, naturalmente, ampliar o senso crítico das pessoas. Claro, né? A gente está falando de formação de público, mas, na verdade, é formação de cidadãos que a gente está falando, naturalmente. né? A formação de público, que a gente, na produção cultural, sempre briga, ela é, na verdade, o esforço final para que as pessoas tenham acesso e frequentem a produção cultural existente, né? Mas, naturalmente, o interesse, o objetivo disso é que as pessoas ampliem seu senso crítico, reflitam, como os alunos estavam dizendo, né? A gente passa, a partir de uma exposição da Bienal, a refletir sobre outros pontos de vista. Claro, outras perspectivas. Na criatividade, no desenvolvimento, na socialização das pessoas e entender um outro mundo. Né? Porque a cultura, desse ponto de vista, ela tem um papel determinante para estimular a criatividade e, portanto, a inovação. Né? Claro, criatividade e inovação. Que mundo não precisa de criatividade e inovação? Eu adorei esse projeto, mas tem muito problema na escola pública ainda, né? E a gente vai falar disso no próximo bloco. A gente continua falando sobre formação de público, formação de cidadãos, arte na escola. Até já. Metrópolis de volta com arte na escola. Aprender um instrumento, fazer teatro, performance dentro da escola. Poxa, Luiz é o nosso convidado, já conhece, né? Luiz Sobral, que é presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Poder produzir arte dentro da escola, ter aula de arte dentro da escola. Eu vejo muitos educadores e pedagogos pedindo mais atenção a isso, pedindo professores especializados dentro das escolas, né? E a gente tem poucas. É verdade, Adriana. Então, a ideia do programa Cultura Ensina, que é levar a atividade artística, também é para a gente resgatar esse estímulo e essa iniciativa de envolver mais a comunidade escolar, o aluno, o professor e a família para a atividade cultural. Inclusive, nesse programa, a gente deve instalar, já ainda esse ano, 100
salas de exibição de filmes, 100 salas de cinema em 100 escolas diferentes para ter programação gratuita de audiovisual, de cinema, todo final de semana. Audiovisual conversa muito com o jovem hoje, né? Com todas as expressões, claro. Tem a questão do streaming, da mobilidade, isso está nesse universo do audiovisual e, portanto, a gente vai fazer uma melhor interação. Primeiro passo é a vivência e a primeira oportunidade de visitar um museu, que é tão importante, né? E depois? De receber uma atração na sua escola. E aí o nosso próximo passo vai ser a gente incentivar, motivar e oferecer formação cultural para dentro da nossa escola pública e a gente definitivamente criar a democracia do acesso. Claro, onde o indivíduo passa a ser protagonista da sua criação, da sua criatividade e, portanto, ele passa a ter um outro tipo de participação e desempenho no mundo criativo e artístico. Porque a gente tem algumas leis que até seguram isso, mas na prática a gente não vê. Você citou, por exemplo, essa lei da gente ter música nas escolas, o ensino de música nas escolas. Já faz 10 anos, é um pacto nacional, mas infelizmente a inviabilidade, a infraestrutura, a falta de recursos disponíveis para implantação e talvez aí também uma crítica de que talvez falta a compreensão da importância, né? E lembrando também, Adriana, que é o seguinte, não é porque você vai oferecer um curso de música para dentro da escola que você vai, então, formar milhões, milhares de músicos. Não é para formar músico. Não é para isso. A formação cultural, ela tem muito a ver com a sua formação humana, né? Civilizatória, de ampliar a sua reflexão, de melhorar a sua capacidade cognitiva. A gente acredita nisso no Metrópolis. A gente acredita nisso. E é por isso que a gente está aqui no governo de São Paulo todo também. dia. É por isso que a gente está aqui todo dia. E também é por isso que a gente vai continuar a ampliar essa discussão sobre a arte dentro da escola. Tem muito mais para falar. Mas hoje é só. Obrigada, Luiz. Foi um prazer conversar com você. E a gente termina o Metrópolis com o quê, hein? A gente vai terminar com o Balé da cidade de São Paulo. A comemoração do aniversário de 50 anos começa amanhã com um ensaio aberto do espetáculo A Sagração da Primavera, do russo Igor Stravinsky, acompanhado da Orquestra Sinfônica Municipal. Ingressos a preços especiais entre R$10 e R$20. A partir de sábado, começam as apresentações para valer sempre no Teatro Municipal de São Paulo. Coloca na agenda. Um beijo para vocês e até amanhã.